Lucas 6, 47 a 49. Enquanto os irmãos procuram, como eu já falei na abertura do culto, são 50 anos de construção de um prédio sólido. Isso é uma alegria, né? A gente poder ver há tanto tempo o esmero dos trabalhadores, da igreja, dos multirões. Não há rachadura, não ruiu. Como nós falamos, foi construída sobre um firme alicerce. Agora, quantas histórias já foram testemunhadas aqui dentro da igreja? História é importante saber, né, Arnaldo? Importante a gente recordar, saber o que aconteceu, o que se passou por baixo desse telhado, que entrou e saiu. Quantas vidas passaram por aqui dentro nesses 50 anos de história? Desde daquele flanelógrafo que o seu Paulinho e o Heitor seguravam nas aulas de escola dominical antes de formação da igreja. Quantas vidas, quantas transformações aconteceram neste lugar. A gente pode ver que muitos não estão conosco aqui, mas quantos se converteram aqui e seguiram o seu rumo? Quantas histórias foram formadas aqui? Já se passaram 50 primaveras, porque a última primavera já passou, né? Então nós já estamos no verão. E o prédio está em pé e cheio de vida. Os netos já podem olhar e testemunhar, contemplar aquilo que os seus avós construíram. Né, querida Valnei? Os netos olham e veem a história e estão aqui, e estão vivendo e vendo o que está acontecendo, né? A Belinha já está vivendo isso. Bisneta, né? O que uma bisneta já está vendo da história que o seu bisavô lá atrás participou e construiu. Que beleza, né? Que alegria a gente poder pensar dessa forma e olhar o quanto de fé e dedicação dessas pessoas para chegar no dia de hoje e a gente olhar para trás. Meus amados, somos todos herdeiros do legado daqueles que vieram antes de nós, porque eles permaneceram firmes ao longo de todos esses anos. Seu Paulinho construiu um legado para Vila Ipê. Dona Vicentina construiu um legado para Vila Ipê. Outro dia nossos adolescentes estiveram com a Dona Vicentina e a Dona Vicentina contando as histórias da igreja. Imagina, né, a geração para geração isso acontecendo, como é bonito isso acontecer. Seu Paulinho, Dona Vicentina, quem mais aqui é dessa época da construção, do começo dos 50 anos da igreja? Hã? Desculpa, eu não ouvi. Dona Ana Rita, também. Quem mais que tem aqui que faz parte da nossa vida e começou lá atrás, que construiu? Acho que a família da Isalene ou do Simval, né? Quanto tempo também já tem aqui? Tudo isso foi resultado do esforço, da dedicação deles. Exemplos de vida que alicerçaram a fé aqui nesse lugar. Deram o seu testemunho, construíram comunidade, igreja, e hoje nós estamos porque eles permaneceram firmes. A semente que eles plantaram e trabalharam na lavoura fizeram que essa igreja permanecesse. Assim como as paredes do templo seguem firme, a igreja aqui na Vila Ipê também se mantém firme. Pelo legado dessas pessoas que foram firmes na sua fé e alicerçaram a sua fé na rocha. E porque Jesus Cristo nos ensinou a mantermos firmes na sua palavra e no seu caminho. A vida desses irmãos nos encoraja a preservar, a perseverar, e as palavras de Jesus nos ensinam a ser e viver como uma igreja firme
e sólida. E é isso que nós vamos ver no texto de Lucas 6, 47 e 49. 47 a 49. Todo mundo conhece essa parábola também, no livro de Mateus, no outro evangelho, e ele é muito conhecida. Então, mesmo assentados, reverentes à palavra, vamos ler esse pequeno trecho e entender o que o Senhor Jesus tem para nós nessa noite. Do 46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante. Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou, abriu uma profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não puderam abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerce, e quando as águas bateram contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a sua ruína. Amém? Senhor, mais uma vez pedimos a Ti, Senhor, em oração, que o Senhor fale aos nossos corações. Pai, que não seja uma palavra de repreensão, Senhor, mas de entusiasmo e encorajamento para as nossas vidas. Afasta, Senhor, toda palavra humana e que o Teu Espírito Santo, Pai, testifique em nossos corações a Tua mensagem. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, a igreja permanecerá firme quando ouvir e praticar a palavra de Deus. A igreja permanecerá firme quando ouvir e praticar. Porque no verso 47 ele diz: o que ouve as minhas palavras e as pratica. A solidez da fé é fundamentada em duas inseparáveis ações. Isso é importante porque o Senhor assim nos ensina: ouvir, curiosidade, e não só ouvir sem colocar para fora aquilo que eu ensinei, o que foi ensinado a mim, mas é os dois juntos que ele não apenas ouvir, é preciso viver aquilo que se aprende. Se eu só creio em Jesus de ouvir e de crer, mas eu não vivo a minha fé, Jesus está dizendo, a sua vida pode desmoronar. Ela só não desmorona quando você pratica a palavra que você ouviu. Ouvir não é apenas conhecer a doutrina cristã, porque muitos de nós podem achar que ouvir é ter sabedoria, conhecimento da palavra de Deus. Fazer um seminário é ouvir a palavra de Deus, mas vai muito mais do que além de simplesmente ler, mas é entender, dar atenção e receber essa palavra com valor, colocando ela dentro do nosso coração. As mães estão acostumadas, ou em algum tempo acostumaram a falar: entrou por um ouvido, saiu pelo outro. Significa que aquela palavra a pessoa ouviu, mas não deu atenção e não deu o valor. O ouvir que Jesus diz aqui é aquele que põe dentro do coração aquela palavra que recebeu. Nós temos dois exemplos aqui que a gente pode ouvir e perceber esse ouvir e praticar que Jesus está falando. Os irmãos devem lembrar do jovem rico. A parábola do jovem rico, Mateus 19, de 16 a 22, que diz que Jesus estava andando e veio um jovem rico e falou para ele: tudo eu faço. Eu vou na igreja, eu leio a Bíblia, eu dou meus dízimos, as minhas ofertas, eu pratico todas as leis. O que eu faço para ter a salvação? Jesus disse para ele: basta você vender tudo o que tem e me seguir. Ele ficou muito triste e foi embora, porque ele não deu valor
a proposta de eternidade. Muito mais valia os seus bens, as suas vontades, os seus desejos, do que a possibilidade da vida eterna e da salvação. E ele foi embora muito triste. Ele conhecia a palavra de Deus. Ele observava os ritos religiosos, mas ele não deu valor àquilo que o Senhor Jesus falou para ele. Ele deu mais valor aos seus bens e não deu valor à sua vida eterna, que era seguir Jesus. Já praticar é agir em direção para concretizar aquilo que se acredita. Isso é agir. Eu penso em fazer alguma coisa, então eu pratico um ato externo para que aquilo que eu queira que aconteça, venha acontecer. Eu estou agindo na direção daquilo. Nada mais é do que manifestar a fé interior, transportando essa fé para o mundo exterior. Muitas vezes a gente pensa que a fé é algo simplesmente subjetiva, que está dentro do nosso coração, e que isso é a garantia de tudo na nossa vida. Fé, ela vem revestida de prática. Não adianta eu dizer que penso dessa forma, mas não ajo dessa forma. Por isso que agir é exteriorizar essa fé que está no nosso coração. Se eu creio, pratique, viva de acordo com a sua fé. Quem fez dessa forma? O nosso amigo Zaqueu. Quando a gente lê a história de Zaqueu, lá em Lucas 19, de 1 a 10, a gente vê um publicano, uma pessoa cobradora de impostos, corrupta, porque ele roubava as pessoas, ele desviava dinheiro. E ele encontrou com Jesus, e ele, tendo vontade de encontrar com Jesus, subiu numa árvore e falou: Jesus, vem comer na minha casa. Jesus foi até na casa dele, Jesus falou com ele, e num determinado momento, dando ouvido ao que o Senhor Jesus falou, ele tomou uma atitude. Ele ouviu e praticou. E ele disse: vou devolver o dinheiro aos pobres, vou dar meus bens, 50% dos meus bens aos pobres. Que atitude! Um ladrão que tinha o coração na riqueza, de repente abre mão da sua posição e dá os seus bens. E ele ainda diz mais, né? Se eu roubei alguém, certamente ele roubou, foi meio retórico, né? Ele quis dizer que ele ia devolver o dinheiro para aquele que ele havia roubado. Se eu roubei a vez, vou restituir 4 vezes mais. Olha a diferença entre essas duas pessoas. Uma não agiu, a outra ouviu e praticou. Uma praticou aquela fé que transformou a sua vida. Zaqueu reconheceu os seus erros. Zaqueu se arrependeu do que fez. E ele tomou medidas, ações materiais, concretas, para mudar aquilo que ele estava vivendo. Olha a diferença entre uma fé verdadeira, de alguém que ouve e pratica, e de alguém que só ouviu falar do Senhor Jesus e vive uma religiosidade sem prática. Amada igreja, somos encorajados a agir como Zaqueu, permitir que a palavra de Deus se transforme em atitudes concretas em nossa vida. Mas isso não é fácil. Às vezes a gente tem a tendência de achar que viver pela fé é algo fácil, que se conduz de forma assim espiritual. Pronto, já estou agindo. Não, é difícil, é preciso esforço, é necessário cavar, é necessário abrir uma cova funda para encontrar a rocha. Se não houver esforço, a gente não consegue achar a rocha. Se a comunidade da Vila IP está firme até hoje, é porque vieram antes de nós pessoas que se esforçaram, choraram, suaram. Não foi fácil, né, seu Paulinho?
né? Não foi fácil. Quantas tempestades a igreja atravessou para estar aqui presente hoje? Mas foi o legado de zelo, suor e prática da palavra de Deus que fizeram a igreja chegar até aqui nos dias de hoje. E nós somos desafiados a manter essa piedade, a manter esse legado, para perpetuar para as nossas gerações. Imagina que bonito os netos do Roberto, né? Chegar aqui e ainda estão aqui dentro da igreja. É a terceira família, a terceira geração de tesoureiros, imagina? Elisandra, Letícia e o próximo é o próximo tesoureiro, já 3 gerações de tesoureiros. Bom, aqui já tem gerações de diaconisas, né? Que já vão vivendo essa situação, diáconos também. Tudo isso é legado, é desafio para nós hoje, de nos mantermos firmes praticantes na palavra de Deus. Mas tem mais uma coisa importante que esse texto nos ensina: só permaneceremos firmes enquanto nossa vida estiver alicerçada em Jesus. Não basta cavar uma cova funda, mas não encontrar rocha, encontrar areia. É importante a rocha. A rocha é aquilo que nos traz estabilidade na vida. E Jesus aqui, ele vem nos apresentar uma dicotomia, ou seja, um sim ou não, só tem 2 lados. É esse ou aquele, isso é a dicotomia. E ele diz, só existe a casa na rocha e a casa na areia. Não existe uma casa num solo médio. Não existe um meio do caminho, uma terceira via. Jesus está dizendo, ou se constrói sobre a rocha, ou se constrói sobre a terra, ou sobre a areia, conforme a versão que você leu. Cristo é o único fundamento da nossa vida. Não há como fundamentarmos a nossa vida em outro lugar. Somente Ele nos dá paz, estabilidade e segurança. Construir sobre a areia significa qualquer coisa que não seja Jesus Cristo. Você tirou o foco de Jesus, já não é rocha. Muitas vezes a gente sustenta a nossa fé no pregador. Quantos de nós seguimos pregadores eloquentes, bons? Eu estava assistindo um documentário a respeito do Charles Spurgeon, um grande teólogo, um pastor brilhante na Inglaterra, que as pessoas começavam a segui-lo, e ele foi um grande pregador, mas isso o inquietava, porque ele estava vendo que as pessoas estavam olhando para ele e não para Jesus. E ele caminhou para sempre conduzir uma igreja pequena, mas o reino de Deus foi crescendo. Quantas vezes a gente coloca a estrutura da nossa vida no nosso emprego? O nosso emprego é mais importante para sustentar a nossa vida do que o próprio Cristo dentro de nós, e aí a gente vai por vários caminhos, colocando outras coisas como o alicerce da nossa vida. Mas tudo não tem solidez, nos traz angústia na nossa caminhada quando vêm as tempestades. Alicerçar a vida em Cristo significa depender totalmente dele. E isso não é algo abstrato. Não se trata de frequentar a igreja ou religiosidade. Nós estávamos assistindo outro dia um filme que saiu agora, foi lançado, sobre Dietrich Bonhoeffer, um outro teólogo, viveu na Alemanha na Segunda Guerra, passou momentos difíceis, mas o que ele dizia e o que ele trazia no filme é que a grande questão não era viver em prol da igreja. A igreja não podia se lançar a ideologia da época nazista, mas nós tínhamos que ser o espelho de Jesus Cristo naquele lugar. E assim desenrola o filme. Quando eu olho
para essas situações, eu começo a imaginar que o que nós estamos falando é que nós não precisamos viver uma vida religiosa, mas nós precisamos ir além da vida religiosa e entender que Jesus Cristo é o centro da nossa vida em todas as nossas decisões, em todos os lugares, segundo todos os nossos modos de se relacionar. Quando eu me relaciono no trabalho, eu tenho que entender que Cristo está naquele momento comigo, e é através dele que eu vivo. E assim, na igreja, em casa, com os amigos, em todos os lugares. Para mantermos a solidez da igreja na Vila IP, precisamos ter coragem para manter Cristo como centro das nossas vidas. Cristianismo não é fácil. Cristianismo exige coragem e esforço e determinação. Mais uma coisa, nós precisamos suportar firmemente e com esperança as provações da nossa vida. Nesse texto também, Jesus fala das tempestades. E ele fala que vem tempestade tanto para a casa que está alicerçada, quanto para que não está alicerçada. Isso muitas vezes desmistifica aquela ideia de que eu aceitei Jesus Cristo, então o meu mundo virou um mundo cor-de-rosa, não vou enfrentar problema, aonde que eu colocar a planta dos meus pés eu vou ser abençoado, e tudo que eu fizer não vou enfrentar. Não, nós vamos enfrentar. Nós vamos enfrentar doenças na nossa vida, nós vamos enfrentar dificuldades nos relacionamentos conjugais, nós vamos enfrentar dificuldades na libertação dos vícios. Quantas vezes, quantas pessoas lutam diariamente contra os seus vícios e todos os tipos de vícios? Não é fácil. Agora o que a gente precisa é entender que Jesus venceu o mundo e disse para nós: tende bom ânimo, não se desespere. E ter bom ânimo, meus amados, nasce com intimidade com Jesus. Eu só fico animado, eu só fico cheio do Espírito Santo, eu só fico entusiasmado quando eu busco intimidade com o nosso Deus. Sem intimidade com Deus, se isso é uma vida supérflua, a gente vai ter dificuldade de dar ouvidos ao Espírito Santo quando Ele fala conosco. Quando a gente enfrenta situações difíceis, quem nos consola é o Espírito que fala no nosso coração. Quando a gente está em dúvida, é o Espírito que fala na nossa mente. Quando a gente está triste, abatido, quem nos dá encorajamento é o Espírito que está dentro, em nós. Não é autoajuda, não é um livro que vai nos ensinar que a gente pode tudo pelo nosso esforço próprio, mas é o Espírito Santo que nos convence. Exemplo disso, de ânimo, é o apóstolo Paulo. A gente lê, pelo menos quando eu leio o apóstolo Paulo, eu falo, que grande apóstolo foi esse, né? Que grande pregador foi o apóstolo Paulo. Será que diante de tantas dificuldades ele não se desanimou? Quantas vezes ele foi no caminhar da igreja, numa igreja, na outra que ele plantou, e a igreja não ia para frente? Não era para ser um homem desanimado? Por tantos problemas, passou por perseguições, prisão, apedrejamento, naufrágio, fome, passou por tudo que você possa imaginar. Falaram para ele que ele não era um bom pastor, Apolo era melhor do que ele. Quantas vezes ele deu o coração pela igreja de Corinto, e a igreja de Corinto reclamava: Paulo, são duras as suas palavras. Mas ele permaneceu firme, mesmo em meio às tribulações. Por que ele permaneceu firme? Porque ele dava liberdade ao Espírito Santo. Ele tinha intimidade com Deus. E esse é um dos desafios que nós temos diante da nossa vida. É buscar esse alicerce no relacionamento com Deus para enfrentar as tribulações. Nós vimos, se nós pegarmos as atas do conselho, e isso é bom
na igreja missional, histórica, reformada conosco, que tem um livro de Atas. Se a gente for pegar o livro de Atas, quantas tribulações a igreja passou. Mas se a igreja está aqui até hoje, é porque houve perseverança. Nós vamos continuar, apesar dos pesares, das dificuldades, nós vamos ter coragem de seguir segundo o que o Senhor Jesus nos chamou para fazer. Nesta noite nós também somos encorajados a sermos perseverantes diante das tribulações pelas quais certamente iremos passar. Se a gente abrir a janela e olhar para fora e falar que é um céu de brigadeiro, pode ser que hoje esteja, mas eu não sei amanhã. Nós só estaremos firmes se estivermos firmes no Senhor. Por fim, meus amados e minhas amadas, para permanecermos firmes, precisaremos de constantemente de manutenção. A igreja reformada, sempre se reformando. Uma casa sem manutenção cairá em ruína. Os irmãos já devem ter visto na televisão, lá no Pelourinho, na Bahia, Salvador, a Igreja de Ouro. Nas últimas férias, eu e a Madá tivemos em Salvador e a gente visitou essa igreja. Realmente é muito bonita. O teto todo de ouro, a igreja toda de ouro. O teto caiu. Infelizmente, uma pessoa morreu nesse desastre. E o que a Defesa Civil tem falado? Falta de manutenção. Se Lucas, que nós acabamos de falar, relata e nos ensina através de Jesus, que temos fundamentos certos para ter uma vida alicerçada diante de Deus, ouvir a palavra e praticar a palavra, a doutrina da santificação nos ensina como manter essa estrutura firme. E isso acontece por meio contínuo na fé. Um exame sincero do coração e uma caminhada perseverante em Jesus Cristo. Fazer a reforma dessa igreja, do templo, não é algo apenas para ficar bonito. É necessário a reforma. É necessária a pintura da parede para não descascar, para não ter infiltração. É preciso trocar os fios elétricos para que não tenha curto-circuito. É preciso reparo no telhado para que não entre água. É preciso reforma para aprovar a planta da igreja definitivamente. Será que na nossa vida espiritual nós não precisamos também estar constantemente cuidando para que a gente não crie rachaduras e infiltrações na nossa fé? Esse é o desafio da palavra para as nossas vidas hoje. Agora que celebramos 50 anos de caminhada, convido cada um a fazer um exame de consciência e da sua prática de fé. A partir desse exame, a gente vai identificar quais são as rachaduras que precisam ser consertadas. Que possamos consertar essas rachaduras, nos arrepender do esfriamento espiritual e poder voltar à prática do primeiro amor. Que essa igreja continue firme, de geração após geração, até a volta de Jesus. Amém. Feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos encorajar, Senhor, a olhar para dentro de nós, meu Pai, e refletir, Senhor, sobre as estruturas da nossa caminhada. Pai, o Senhor conhece o coração de cada um de nós. E o que eu peço a Ti, Pai, é que o Senhor nos encoraje a sermos melhor no dia de amanhã. Que as práticas que não temos praticado, Senhor, que aquilo que devemos praticar e não praticamos, que o Senhor nos convença disso, que o Senhor nos mostre o caminho, que o Senhor nos entusiasme, Senhor, para que no futuro
as próximas gerações possam olhar para trás e falar: realmente, aqueles irmãos e aquelas irmãs, eles suaram, eles cavaram fundo e manteram a igreja firme. Ainda que viessem lutas e tribulações, eles mantiveram a igreja firme na Vila IP. Muito obrigado, Senhor. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar.